L, da UF, do CEDERJ. Hoje vamos continuar a falar de sequências, falando de limite de sequências, né? Esse conteúdo está nas notas de aula 4. Bom, definição. Seja x igual a xn uma sequência, trabalhamos na videoaula anterior, e L, atenção, L é um número real. Disse, olha o termo que eu vou dizer, L é o limite da sequência quando n tende a infinito. Essa expressão toda é denotada dessa forma aqui. Limite quando xn tende a infinito igual a L, com esses símbolos. Agora vamos entender como é que se vai traduzir isso usando a linguagem matemática. Depois nós vamos ver qual é o sentido dessa definição. Então, limite de xn, quando n tende a infinito, é igual a L, onde xn é uma sequência e L é um número real, significa o quê? Que para todo número real epsilon, é uma letra grega, maior que zero, existe um natural n0, tal que para todo natural, se ele for maior do que n0, então o termo da sequência que tem essa ordem, a distância dele ao L, que é traduzida aqui, é menor do que epsilon, né? Então, para todo número real epsilon maior que zero, existe um natural n0, tal que para cada n natural, se esse natural for maior do que n0, então a distância do termo da sequência que tem esse natural como índice ao número real L, que é isso aqui, é menor do que aquele número real epsilon dado lá. Bem complicado, né? Vamos esmiuçar todo esse enunciado para entender. Vamos começar do final. Bom, eu estou começando o final, tá? Então, tô lendo só o final, que é uma grande tendência das pessoas a olhar o enunciado matemático escrito em linguagem matemática, só olhar o final. Mas aqui vai ser necessário para a gente entender. Então, olha só, L é um número real lá do enunciado e xn é o termo geral da sequência. Eles aparecem aqui, mas nessa partezinha final aparece também um número epsilon, né? Que se a gente só olha aqui, a gente tem direito de perguntar quem é epsilon, né? Mas o que é que quer dizer esse enunciado? A distância de xn, módulo de xn menos L é menor que epsilon. Eu posso ler isso como a distância do xn a L é menor que epsilon. Ah, tem um outro termozinho aqui que eu não conheço, que é esse n. Que n é esse? É para todo n? Como é que é? Então, vamos ver. Primeiro, vamos traduzir essa parte do enunciado. Ora, dizer que o módulo de xn menos L é menor que epsilon número real, tá? Significa dizer, epsilon tem que ser maior que zero para isso aqui fazer sentido, significa dizer que o xn pertence ao intervalo aberto de extremos L menos epsilon e L mais epsilon, né? Aqui o intervalo aberto de extremos L menos epsilon é L mais epsilon. E aqui o L é justamente o ponto médio desse intervalo. Bom, vamos olhar também um gráfico. Vocês já pararam para pensar que o gráfico de uma sequência... Como é o gráfico de uma sequência? Olha, a sequência xn é de n em r, certo? Ela é uma função de n em r. Então, aqui a gente
marca os elementos do domínio e aqui a gente marca os elementos do contradomínio, que são R. Então, os xn's a gente vai marcar no eixo vertical, no eixo dos y, né? E para cada número natural, você vai ter a correspondente imagem pela sequência, que vão ser o x1, o x2 aqui, né? O x2 aqui, quando o 2, o x2, esse é um ponto do gráfico. Esse aqui é um outro ponto do gráfico, que seria 3x3, né? Atenção, não pode cair na tentação de ligar os pontinhos, porque olha como é o domínio. O domínio é formado só pelos naturais. Os números, os reais entre esses naturais, eles não têm imagem pela sequência. Só o 1, 2, o 3 que são imagem de... desculpe, só o 1, 2 e 3 é que são levados pela sequência nas suas imagens, que são x1, x2, x3, e que a gente marca aqui, e quando liga o elemento daqui com o aqui do domínio, a gente tem um pontinho do gráfico. Então, o gráfico de uma sequência é sempre, de qualquer sequência, ele é formado por pontos, né? Pontos isoladinhos, pontos lá no R2, né? E agora, o L, então os xn's estão aqui, né? Os xn estão nesse eixo, eles são traçados nesse eixo. Então, e o L, então, como é o xn pertence ao intervalo aberto L menos L, L mais epsilon, então eu vou traçar o L aqui nesse eixo. Então, aqui está o L menos epsilon, L mais E. Então, o que eu estou dizendo é o xn pertence a esse intervalinho traçado aqui, tá? Mas essa é só a última parte da definição e só para entender o que está acontecendo. Vamos voltar lá e ir completando a definição de trás para frente. A definição diz, não bom, aqui ela diz que se N, porque lembra que eu perguntei quem é o N, quem é o epsilon, né? Quem é o epsilon, né? Porque a sequência xn tem infinitos termos, né? Qual é o termo? Aqui está falando não da sequência, isso aqui é um número real, então é um termo da sequência. Então, de que termo da sequência se está falando? Né? Qual é o termo xn? Quem é esse índice que dá esse termo? Aí de trás para frente, a definição diz, não é qualquer n, né? Ela diz que aquele n que aparece ali tem que ser maior do que o n0. Agora eu vou perguntar, que n0 é esse? É qualquer n0? Né? E existe um n ou existe ou é para todo n? Existe um n0 ou é para todo n0? É para todo epsilon ou existe um epsilon? Né? E quem é que depende de quem? Bom, aqui está dizendo, aqui é uma implicação. Se n for maior que n0, para valer a definição, então, módulo de xn menos L tem que ser menor que epsilon. Ou seja, vamos aqui, o xn, a distância do xn a L tem que ser menor do que epsilon. A xn dista de L menos do que epsilon. Isso que significa dizer módulo de xn menos L é menor que epsilon, né? Então, aí agora, com aquela última parte, a gente fala, tem que estar nesse intervalo se o n for maior do que o n0, né? Que é o que está dizendo essa parte aqui, certo? Mas agora eu vou perguntar, essa aqui era a pergunta da outra parte. Então, agora eu já sei em parte, né? Eu sei que o n, esse nzinho que aparece aqui,
ele tem que ser maior do que o N0. Mas eu não sei se ele tem que existir um N ou se é para todo N. E eu também não sei como é o N0. Então, vamos voltando, tá? O que diz a definição? Ela diz que para todo índice N, se ele for maior do que N0, então é nessa situação que o módulo de xn menos L é menor que L, ou seja, que o xn pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais L. Então é para todo N com N maior do que N0 que tem que valer isso. Não é para qualquer N assim. É N, se o N, então essa parte é condicional, né? É uma condição. Se o N for maior que N0, então tem que valer isso. Ainda resta a pergunta é quem é o N0? E como é o epsilon, né? Como é o N0? Vamos lá. Aí, vamos antes de ver aqui. Sim. Aí vamos, antes disso, vamos completar aqui. O que diz aqui, a definição diz, é que existe um N0 que pertence a N, né? E que vale para todo epsilon maior que 0, epsilon real, tá? Aí agora vamos ver no gráfico inteiro. Olha só, aqui estão os N's que pertencem a N, aqui está o L, olha o L aqui, e aqui está falando, é para todo epsilon maior que 0. Para cada intervalo aberto da forma L menos epsilon, L, aqui é epsilon, ali, L mais epsilon, tem que existir, então, digamos aqui, para esse daqui. Né, esse aqui tá aqui, mas esse... a partir de qual N, aqui no domínio, os pontos da sequência, olha aqui como estão no intervalo do meu desenho L menos epsilon 1, L mais epsilon 1. Pelo meu desenho aqui, basta que o N, a partir do N igual a 5, os xn já caem dentro desse daqui, desse intervalo, Esse daqui já cai aqui, esse daqui cai aqui, entende? Tem que voltar para esse eixo vertical. E se o epsilon for esse epsilon 2 azulzinho, a partir de que N0? Esse N0, esse epsilon, ele é menorzinho. Aí, para cair lá dentro do intervalo, né, tem que voltar, tem que ser maior do que tem que precisar só para N maior que esse. Com N maior que esse, a partir daqui, já cai lá dentro. Esse daqui vem de um N0 que está aqui dentro, tá? Então, é essa pergunta. Quanto menor o epsilon aqui, vamos colocar uma outra cor aqui. Quanto menor o epsilon, aqui, se fosse aqui, né, para cair aqui dentro, só um epsilon, só um N bem maior para estar aqui dentro, para o xn dele, para o xn estar aqui dentro, tá? Quanto menor o epsilon, coisa. E aí, essa sequência aqui, eu desenhando os pontinhos, se aproximando do L. Então, é isso que a definição diz. Qual é a grande dificuldade, talvez, o inesperado dessa definição? É que quando a gente estuda em cálculo, a gente estuda o N vai crescendo e o xn se aproxima de L. E o Cauchy, o matemático, descobriu que na segunda metade do século XIX, que para a definição
conseguir traduzir todos os resultados que eram, na verdade, admitidos naquela época e que só depois dessa definição foram provados formalmente, não podia ser daqui para lá, tinha que ser uma condição aqui no eixo vertical que se impunha sobre os índices, ou seja, para cada raio de vizinhança de L, né? Ficou um pouco bagunçado aqui, mas desculpe, agora nesse momento vai ficar assim. Para cada raio de vizinhança em torno do L, aqui, para cada raio de vizinhança em torno do L, tem que existir um índice N0, tal que os índices N maiores do que N0, os xn deles caiam aqui dentro, tá? Sendo que isso aqui tem que valer para todo número real. E atenção, a definição, quando eu faço no 4, também fica, porque é difícil fazer o desenho. Nas notas de aula tem um desenho melhor, tá? E atenção, a própria definição diz, e o desenho assim, é para ajudar a entender, que para cada epsilon vai existir um N0, porque para um epsilon menor, o N0 talvez tenha que ser maior para o xn estar aqui dentro e a distância dele ao L ser menor do que o epsilon dado, tá? Então, para cada epsilon, eu tenho N0, ou seja, o N0 depende do epsilon. Então, por isso que em alguns momentos e alguns livros se escrevem N0 igual a N0 epsilon. Só para é meio feio isso, mas é só para indicar que o N0 depende do epsilon, ok? Vamos fazer alguns exemplos para o trabalho com essa definição. Vamos passar aqui.